os Anunnakis vieram aqui, eles precisavam de ouro, vieram para colonizar a Terra. E a fonte criadora, digamos, vamos falar assim, Deus, né, permitiu que esses seres, assim, que não eram do mal, eles não eram do mal, eles vieram aqui para pesquisar, colonizar ouro e colonizar a Terra, e assim como a gente coloniza uma ilha deserta que está lá abandonada, vai alguém e diz, eu quero aqui para tirar minérios, sei lá o que, o governo dá licença para ir lá tirar os seus minérios dessa ilha. Então ele ganhou, digamos, uma licença assim, da fonte criadora para vir aqui fazer o que pudessem ver fazer para, através da sua tecnologia geneticista, eles eram geneticistas, pudessem dar um impulso adicional no Homo, aquele Homo erectus, aquele Homo meio torto que tinha, né? Que era bastante primitivo, existia já esse homem, essa criação, mas eles não eram como o Homo sapiens hoje inteligente, com uma série de coisas. Então, Enki e Enlil, que eram os dois Anunnakis que vieram nessa nave, tá? Junto com também a Ninussak, que era irmã dele. Então, Enki, Enlil e Ninussak, que era irmã do Enki e Enlil. Eles eram geneticistas, eles criavam, eles seres altamente tecnológicos, altamente desenvolvidos, assim. Eles criavam seres, criavam animais, eles conseguiam fazer geneticamente, ser criadores mesmo, eram seres criadores, e eles conseguiram, eles precisavam de gente para trabalhar nas suas minas, né, eles eram em poucos, e eles quiseram dar um aperfeiçoamento nesse Homo erectus que estava ali. Eles pediram permissão à fonte para mexer na genética desse Homo erectus e transformá-lo no Homo sapiens. Isso foi há 300 mil anos atrás, mais ou menos, né? Eles tinham chegado muito antes. E antes eles trabalhavam com os Igígees, aí os Igígees desistiram e tal, eles precisavam de mão de obra para as minas, né? Então eles pegaram esse Homo que estava ali meio curvado, o Homo erectus, e mexeram no DNA deles, que é o DNA que hoje nós temos, o atual DNA. E colocaram ali coisas boas, coisas de fortaleza, de inteligência, de todos os dons que nós temos vieram dessa manipulação genética de Enki e Enlil. Isso 300 e poucos mil anos atrás, né? E aí tornaram-se esse homens que é o homem que a gente tem hoje, com essa inteligência que a gente tem, só que no momento eles foram criados naquela época lá para trabalhar para os Anunnakis, né? E aí deu uma briga entre o Enki e Enlil, que eram os dois irmãos, e aí parece que Enlil, que era do meio do mal e tal, não aceitava essa mudança, porque tinha inveja do irmão, sei lá o que, eu sei que deu briga aí, e aí Enki foi expulso ali, e quem dominou essa parte foi Enlil, que era o irmão dele, mas ele era meio maldoso, assim, né? Então ele se fez dos falsos deuses do Velho Testamento, muitos deles era do tal do Enlil, que ele se exigia adoração, exigia sacrifícios, exigia reverência dos humanos que estavam lá, né? E aí a gente chegou até o Velho Testamento ali, muitas oferendas e coisas que falam do Velho Testamento eram ofertas a Enlil, e não ao Deus Todo-Poderoso, né? Por isso que eles pediam tanta guerra. Pode ver que o Velho Testamento é só guerra. Deus mandou matar o povo aqui, Deus mandou matar o povo, né? Não era nem Deus, era Enlil que estava ali, que era uma entidade muito venerada, porque ele era forte, grande, né? Ele era poderoso, fazia poderes incríveis para o homem da época que não sabia. Então, muitas dessas ações do Velho Testamento, guerras e mortes, né? Pode ver que é só morte. O Josué, Deus mandava matar todo mundo, criancinha, cachorro, todo mundo, não sobrava ninguém, né? Então a gente pensa, se Deus é todo poderoso do amor, como é que ele ia ceifar um país inteiro, matar todo mundo, né? Então, mas isso foi Enlil, queria adoração, que queria ser venerado, né? Então a gente vê que depois aí passou-se uns tempos, aí vieram, Enlil permitiu que os reptilianos também tomassem conta da Terra para virem, que ela tinha tomado as trevas, tinha tomado a Terra, né? E aí vieram os reptilianos, os Dracos, é uma história muito comprida, eu estou assim, só contando bem por cima, né? Mas aí de aquela época até hoje, os reptilianos tomaram conta da Terra. Então hoje nós somos, digamos, governados, né, por esses seres trevosos, reptilianos, draconianos, que vieram de outros mundos, imigrantes aqui para a Terra, e eles se instalavam nos túneis da Terra, porque eles não podiam respirar o ar da superfície e tal, então eles comandavam de lá, através de híbridos, de pessoas que eles mandavam fazer, né? Então tudo isso foi tomando uma proporção assim muito grande, até o ponto que quase não teve mais controle. O mal tomou conta de tal maneira que não teve mais controle, né? E até por isso que a Bíblia fala do grande dilúvio universal, porque muitos deles eram os Néfilins, que eram gigantes também, que eles começavam a destruir tudo, comer humanos e fazer não sei o quê. Aí, por isso que houve o dilúvio, para tentar abafar
essa encrenca que aconteceu, porque o mal tomou conta da terra totalmente, por causa da permissão de Enlil, que permitiu que o mal tivesse se instalado na terra. Até que chegou um ponto que disseram, não, a terra é um experimento mal sucedido, vamos destruir com a terra, né? Aí botaram o dilúvio universal para tentar eliminar muitos deles, só que sobraram, né? Então, teve o dilúvio, Noé e tal, depois aí veio o Velho Testamento, Moisés e tal, que eram remanescentes do povo de Deus que estava misturado. Então, tinha o povo de Deus, né, o povo de Moisés, e tinha os reptilianos, esses povos do mal. Então, por isso que houve tantas guerras no Velho Testamento. Eu sei que a história é meio difícil, mas... E aí, digamos, a fonte, né, que seria Deus, enviou a figura do Divino Mestre, Jesus, para tentar trazer à Terra a libertação, a salvação, que é o objetivo do planeta, libertar a Terra dessa elite maligna que tomou a Terra. E aí Jesus veio, também aconteceu tudo aquilo, que eles pegaram Jesus, fizeram maldade e tal. Então, hoje a gente está completando uma história, um ciclo que já vem há 300, 400 mil anos, de libertação da Terra, que é a expulsão da Terra de todos esses reptilianos, reptilianos, que estão aqui, que tomaram conta como invasores, porque a Terra foi criada por Deus para nós, filhos de Deus, né, povo do bem, e a gente foi dominado por eles. E agora está vendo a libertação final da Terra, por isso que a gente chama que estamos na transição da velha era de peixes para a era de aquário, né, que é uma era onde vai todo esse mal tem que necessariamente ser retirado. Quem não é da Terra tem que ser mandado de volta para o seu planeta, né, que são esses híbridos aí, e a Terra vai entrar num período positivo de libertador, que é aquilo mesmo que o próprio Evangelho fala, que nós teríamos uma Terra, uma nova Terra, um novo céu, em que a luz venceria, que o Cristo reinaria, né, e que o bem reinaria sobre os mansos e herdeiros da Terra. Então a gente está diante agora desse episódio, né, benéfico e grandioso, bíblico, que está acontecendo, que é a libertação total da Terra, de toda essa elite trevosa que se instalou na Terra, que não era daqui, que eram invasores, né, que fizeram uma espécie de quarentena para que ninguém atuasse. Aí perguntam, por que Deus não atuou, por que não mandou seus anjos para tirar? Né? Porque eles fizeram a quarentena, eles criaram uma cúpula, alguma coisa energética, e botaram, tipo assim, se vocês entrarem aqui, a gente acaba com a humanidade, coisa parecida. Então eles tinham como fazer, porque eles tinham tecnologia também para fazer isso, né? Então, teve uma quarentena, digamos assim, de milhares de anos em que a gente não teve a intercessão direta do Pai Criador, e foi essa coisa assim, meio empurrando com a barriga aí. E agora, finalmente, com a chegada da força de Ashtar-Sheran, aí entra no Ashtar-Sheran, estou tentando ligar assim, né? Entra com a vinda das naves de luz de Ashtar-Sheran, que também não é daqui, que ele é de outros locais, estão vindo aqui para ajudar, auxiliar, né, esse povo escravizado que é a Terra, e que nós humanos não temos o poder de lutar contra essas forças muito acima de nós, né? Nem tecnologia, nós não podemos se reunir todo o povo da Terra, vamos tirar o poder, não tem como, né? Eles são muito superiores. E aí tem que vir forças externas, que aí seriam os pleiadianos, os arcturianos, todos esses povos do bem que estão ajudando agora nos planos celestes e físicos e espirituais, para a retirada desses reptilianos, aí no caso só os reptilianos, que o Enki-Enlil já era coisa bem mais do passado, né? Para retirar esses reptilianos, esses draconianos, as suas naves do mal, os greys, toda essa gente que fizeram maldade, para retirar da Terra, libertar a Terra, e a Terra ser devolvida para nós que somos filhos de Deus. Então, isso que está previsto no Evangelho, e em várias passagens, o Jesus próprio fala que nós teríamos uma nova Terra, um novo céu, e isso já é Apocalipse, e que nós teríamos bem-aventurados os mansos, humildes de coração, que herdarão a terra, ou seja, nós vamos herdar, né, a herança que Deus nos deu para nós, e nós seremos eleitos e merecedores dos dias felizes que virão na terra. E como eu disse, não temos prazo para isso, mas já está em andamento essa limpeza, que é muito lenta, é gradual, e precisa de uma certa um tempo, não pode chegar e tirar todo mundo, porque daria um caos total, né? Então, Ashtar-Sheran, com a sua equipe, com seus seres de bem, estão fazendo a limpeza nos planos sutis, inicialmente, nos subsolos, nos porões que tem esses seres trevosos aí, e em toda a parte eles estão tirando, só que é uma coisa que exige uma paciência nossa. A gente está vivendo um momento agora de luz e treva trabalharem junto, né? A luz trabalha e a treva não quer se entregar, né? Então, a gente está numa guerra espiritual como nunca aconteceu na Terra agora, tá? A gente está vivendo isso e temos que saber. Então, o que nós nos apegamos? Apegamos no nosso Pai Criador, na fonte criadora, que a luz sempre vence, e que a luz já venceu.
É só uma questão de tempo para que tudo isso seja revelado, trazido à tona, né? Então agora com esses eventos que aconteceu, da revelação da ilha de Éfeso, desses sacrifícios ao capiroto aí, tá tudo vindo à tona, tá tudo limpando, só que é muita sujeira, né? Mas a gente está num processo, digamos assim, eu não digo final, mas assim, quase no finalzinho de chegar nesse processo onde a gente vai ver isso acontecer e vai ter a interferência visível dos seres galácticos na Terra. Eles vão aparecer, eles vão descer, eles vão aparecer na televisão, eles vão dizer, olha, esse é o nosso trabalho aqui, né? Mas isso ainda, a humanidade não está preparada para isso, senão as pessoas iam surtar, né? Mas está previsto que uma das revelações que virão, além de todas que a gente já falou, né, será a revelação da presença física dos seres galácticos, da Federação Galáctica na Terra. Mas isso eu acho que vai demorar um pouquinho, tem que haver primeiro uma certa conscientização da população, né? Porque senão o pessoal ia entrar em choque, em surto. Tá, então o projeto deles é realmente vir à tona, provavelmente no final desse ano, em algum momento? É possível que esse ano, eles já estão aparecendo assim de maneira meia fugitiva, né? Uhum. Mas é possível que eles façam isso ainda esse ano. Tá, e também assim, ó, tu falou ali que, pô, tem aqui o Quimério e os Arcontes, então tem uma hierarquia. Tá, e na parte da luz, existe essa hierarquia também? Onde se encaixa o Aштafetran, onde se encaixa Jesus, onde se encaixa Deus? Ok, Deus é o topo, mas quem vem logo abaixo dele? A gente não sabemos assim exatamente, eu posso até falar alguma coisa errada, vocês me corrijam aí nos comentários. Mas a gente sabe que a fonte toda criadora, a fonte do Pai Criador, né? Pai Criador, que aí tem os seres cósmicos, os engenheiros siderais, que são os criadores de mundo, que não é Deus que fala que cria o mundo, são os engenheiros siderais que fazem essa parte da manipulação, em que o Enkidu era um engenheiro sideral, ele criava animais, cria plantas, eles eram geneticistas, né? Então, digamos, a fonte, os seres cósmicos, que a gente não sabe exatamente o que são, mas são seres de altíssima hierarquia, aí vem os engenheiros siderais, os geneticistas, que criam seres, criam bichos, criam animais, que criam plantas, que criam o que está no mundo. E aí vai descendo, tem os arcanjos, aí Arcanjo Miguel, toda a hierarquia dos arcanjos, que aí tem os anjos, embaixo dos arcanjos, os anjos trabalham para os arcanjos, né? Os mestres ascensos, e aí, depois dos mestres ascensos, teria a humanidade encarnada. Né? Mais ou menos é isso, alguma coisa assim, talvez não seja exatamente esse elo, cada linha de pensamento acrescenta ou tira um, né? Mas assim, a grosso modo é mais ou menos isso, né? O Pai Criador, os seus trabalhadores que trabalham sob sua supervisão, os arcanjos, aí no caso a gente fala muito do arcanjo Lúcifer, que era um arcanjo de luz, né? Ele era um grande arcanjo de luz, que se rebelou contra o Pai, que não queria fazer certas coisas, aí ele se rebelou, segundo o Apocalipse, ele foi exilado das regiões celestiais que estavam e veio a habitar na Terra com 1/3 ou 2/3 dos seus anjos caídos. Aí vem a doutrina dos anjos caídos, que eram anjos que estavam próximos dos planos celestiais do Pai e que se rebelaram contra o Pai por qualquer motivo, né, algum motivo, não queriam se humilhar, se dobrar a Jesus, algo assim, não sabemos exatamente, mas eles foram rebeldes à criação e acabaram encarnando na Terra com todos aqueles seus companheiros, que a gente chama de anjos caídos. E entre esses anjos caídos também, a gente pode dizer que são os reptilianos, os draco-reptilianos, que é uma linguagem, digamos, mais moderna para aquilo que já foi escrito na Bíblia. Né? Se inscreva nos nossos 4 canais do YouTube, ative o sininho das notificações e entre também no Instagram e no Facebook, nossas redes sociais. Um grande abraço!